Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento, né, na leitura desse livro, Fundamentos da Liderança Cristã, da editora Árvore da Vida. Eu tenho nos dado esses livros para poder nos aperfeiçoar. Esse capítulo de hoje está como tema base, este livro também da editora Árvore da Vida, O Caráter do Homem de Deus. Esse livro se encontra disponível, quem interessar pode nos procurar após a mensagem. O caráter do homem de Deus, ele é algo assim que não está em nós, né? Não depende de nós, da nossa capacidade. Nós não temos capacidade alguma de sermos servos de Deus, ainda mais com o caráter aperfeiçoado. E podemos até ser servos, mas o nosso caráter não está ainda muito pronto. Mas o Senhor tem nos dado a palavra, que tem nos direcionado, que tem nos mostrado a necessidade dele através de cada um de nós. Então, nessa noite nós precisamos estar muito claros, né, do que caráter, ele não nasce formado. Nos mostra que 30% do caráter do homem, ele vem da herança dos pais, né, da geração de onde você foi gerado. 30% apenas, é uma pequena porção, e os demais 70% eles são formados no ambiente que nós vivemos, somos educados, né? Ou seja, onde as pessoas com quem convivemos vai transformar o nosso caráter, né? E vai nos aperfeiçoar nesse aspecto. Então nós podemos ver que esse 30% nós herdamos biologicamente, né? Então, ou seja, apenas uma porçãozinha pequena nós vamos ter de nós que vai ser transformado. Tipo, a gente ouve muitas pessoas falar assim: essa pessoa não tem jeito, nasceu assim, né? Pau que nasce torto, morre torto. Uns ditados assim que, né? Mas não é isso. No caráter do homem não é dessa maneira. Ele pode e deve ser aperfeiçoado. Ele pode e deve ser formatado, né? Transformado. Nesse livro aqui, ele está falando bastante de estudo de Timóteo, né? Nós estamos estudando agora Timóteo no Alimento Diário, e está como se fosse uma extensão do estudo do Alimento Diário essa semana, que ele fala bastante da questão do servo, né? A um servo correto o Senhor poderá confiar sua obra, pois tal céu estará sempre conforme o coração de seu Senhor, expressando no que faz. Então, ainda tem um prêmio, né? Para quem é um servo fiel, você vai poder confiar uma obra, você vai poder confiar algo para você fazer, confiar uma cidade para você cuidar, confiar um grupo familiar, confiar uma localidade onde tem os irmãos para você confiar. Mas isso aqui tudo, irmãos, ele é muito direcionado quem está na frente da igreja, né? Da liderança mesmo. Isso aqui vai ter pontos aqui que vai enquadrar em qualquer irmão, em qualquer estágio que ele esteja. Mas o foco do livro é aperfeiçoamento dos líderes, né, da liderança da igreja, onde o Senhor tem confiado a nós, cada um de nós, uma porção para fazer. Então nós precisamos ser conformados a essa necessidade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Só que alguns podem dizer que é impossível mudar o caráter de uma pessoa, né? Ou seja, o que é natural, nascido sim, depende de muita boa vontade, muita disposição para ser transformado. Mas esse 70% que você adquire na vida, no convívio com as pessoas, eles podem ser formatados e transformados de acordo com circunstâncias ou situações que nos cercam, né? Nesse período agora de pandemia, a gente pôde conhecer muitas pessoas de maneira diferente, né? Aquelas que hoje a gente vê explorando essa situação de enfermidade, de terror, tem pessoas que estão explorando essa situação. Mas se não é uma pessoa de um caráter adequado, não precisamos poder a ganância, vou ficar rico agora com a pandemia, né? Mas isso é uma coisa imoral, né? Então nós precisamos, né, ter a nossa postura, ter o nosso princípio de como nós podemos zelar pelas coisas do Senhor e as coisas que Ele nos dá também fora da vida da igreja. O Senhor confia a gente uma empresa,
a gente tem que zelar e ser um bom testemunho ali. Nós não podemos chegar, não, que a empresa aqui é minha, eu faço o que eu quiser. Não é, eu sempre falo que a empresa não é minha, se eu apenas me confio para cuidar. Então nós precisamos ter essa visão, não da boca para fora, mas realmente de coração, saber que nós estamos apenas de passagem nas funções que nós exercemos. Ó Senhor Jesus, o homem correto para Deus é o que permite que a cruz constantemente mortifique sua carne para que a vida divina cresça. É muito difícil às vezes a gente ceder, principalmente quando nós achamos que estamos certos, né? E eu estou certinho aqui, não vou tomar a cruz de jeito nenhum, que o irmão quiser que tome a cruz, né? Ou aquela pessoa quiser que tome a cruz, eu não vou, minha esposa quiser que tome a cruz, ou meu marido, ou seja, mas se você é um servo de Deus, você vai permitir que a cruz te abata, te diminua, né? E você, que essa vida divina que está lá no fundinho, plantadinha bem no fundo, ela possa expandir e vir a aflorar. Senhor Jesus, ele fala aqui também da questão do mestre fiel, né? Que transmite com fidelidade. Então, muitas vezes nós recebemos uma palavra, se nós formos para transmitir essa palavra de novo, nós acrescentamos ou omitimos, mostramos uma direção diferente, né? Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser da forma que nós ouvirmos, nós precisamos transmitir. Essa era a recomendação de Paulo para Timóteo, né? Que ele fizesse transmitir a palavra da maneira que ele fosse receber essa palavra. Então ele fala aqui, e o modo que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então nós precisamos não só receber a palavra, nós precisamos de transmitir a palavra do Senhor. Transmitir como vida, transmitir como fidelidade, né? Onde nós podemos expressar a vontade do Senhor. Paulo desejava que Timóteo fosse um mestre fiel. Para tanto, Timóteo não poderia incluir a opinião própria. Bom, quando nós incluímos nossa opinião, nós queremos que essa opinião seja prevalecente, né? Você não gosta da opinião para que ninguém nem faça um comentário sobre a sua opinião. A gente fica sempre assim, poxa, deu uma opinião, mas ninguém nem deu caso, né? Mas a nossa opinião, ela nem sempre ela vai ser, vai encaixar na necessidade, em especial nas coisas do Senhor. No nosso dia a dia, a nossa opinião, muitas vezes, por ter mais experiência de vida já, ela vai ser contada, mas na média geral, no serviço ao Senhor, nossa opinião pode ser maravilhosa e de repente ela não encaixa naquele momento que precisa de falar. Senhor Jesus, nem omitir a palavra alguma do que lhe aprendera. Ele deveria apenas ser simples e comunicar com fidelidade o que Paulo lhe ensinava. Nós precisamos então ver do mesmo princípio que Timóteo tinha, né? Ele não expressava, não manifestava, não mudava as coisas, né? Timóteo até cita no livro aqui, um exemplo, né? Ele testou Piracicaba, até chegaram 6 pessoas, né? Aí a segunda pessoa já fala, não, chegaram quase 10. Aí passa um terceiro, não, deu uns 10 e sem contar criança. Ou seja, que era 6, já passou para mais de 10 e ainda não tem uma precisão de quantidade, né? Porque eu sempre falo que uma mensagem que você transmite falada, uma coisa quando você manda por escrito, ela vai chegar da maneira que você falou, né? Você mandar uma mensagem para o irmão Paulo aqui, eu escrevi aqui um texto aqui, no WhatsApp mandei para ele, e vai receber da forma que eu escrevi. Mas se eu mandar o Irã, fala com o irmão, dá um recado para o irmão, você não é por maldade, às vezes nós falamos, nós não aumentamos ou omitimos por maldade, né? A capacidade de absorver, ela não é assim tão grande, né? Nós falamos aqui, por exemplo, a gente ouve a mensagem aqui de 1 hora e pouca, né? Aí se você tiver que falar 5 minutos daquela mensagem, você não consegue falar do que foi falado da mensagem. A gente não consegue falar de novo. Poder até falar 5 minutos, 10 minutos, mas não vai ter
aquele teor da mensagem como você ouviu, que nós não conseguimos absorver. Senhor Jesus, para ser um ministro fiel, há 2 requisitos básicos: ser alimentado com as palavras da fé e seguir de perto o ensinamento. Fala aqui que a fé é a economia de Deus no Novo Testamento, né? Então nós temos visto isso nos últimos dias aí no Alimento Diário bastante, né? Que a fé objetiva é o que nós vemos, né? Ou seja, o que nós podemos tocar, o que o Senhor fez por nós, né? Nós vamos crer com uma fé objetiva. Mas a fé subjetiva é aquilo que a gente não pode ver. Ali quando Pedro e João eles foram para aquele templo ali para orar, né? Tinha uma pessoa pedindo esmola na porta. Ele falou assim: dá uma esmola. Ele olhou para eles: olha para aqui, para mim aqui, ó. Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, ande, levante e anda. Ou seja, aquela fé, o que ele viu Jesus fazendo com as pessoas, naquele momento ali, eles tiveram uma fé que veio de dentro deles. Eles não tinham capacidade para isso. Mas a fé que está dentro de nós, ela pode mudar uma situação. Então, por isso nós precisamos, né, de oração, oração com fé. Não adianta eu orar e não acreditando, não crendo, né? Vai ser uma oração vazia. Ou seja, o objetivo da oração não vai ser alcançado, nós vamos ficar frustrados. O Senhor não ouviu minha oração. Mano, nós não acreditamos. A palavra fala: tudo quanto nós pedirmos, crendo receberá. Isso é fé. Isso não é uma fé objetiva, é uma fé subjetiva. Eu preciso de crer naquilo que eu ouço, né? Senhor Jesus, a fé é o conteúdo da economia do Novo Testamento, né? Então fala aqui: e Timóteo seguia de perto o viver de Paulo, seus ensinos, seu procedimento, e isso capacitava a ter uma vida cristã genuína, pois a palavra da fé se tornaram subjetivas a ele e passou a praticá-las espontaneamente em seu viver. Amém. Então, quando a palavra da fé ela entra, nós temos visto no exemplo do caminhãozinho, né? Da palavra está levando para o nosso espírito a palavra. Quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, nossa fé vai aumentando. Você não pode olhar a Bíblia como um livro de história, né? Isso aqui não é um livro de história. Você até olha, você começa a ler só por ler, você vai ler como um livro de história. Mas a palavra do Senhor está aqui. A gente vê hoje em dia as coisas que estão acontecendo. Estou aqui. Está tudo aqui na Bíblia. Já previa isso há milhões de anos atrás, né? Sabia que o ser humano não tinha capacidade nele mesmo para ser pessoas adequadas. Hoje mesmo nós ouvi uma reportagem, uma notícia, né? Que lá em Santa Catarina um jovem entrou numa escola, matou 5 pessoas, depois se cortou. Ou seja, uma pessoa que não tem um viver de Deus, não tem nada de Deus uma pessoa dessa, para ter a capacidade de lá tirar a vida de 5 crianças que estão começando ainda, não viveram a vida, né? Uma vida ainda não vivida, já perderam. Então, ou seja, o que é que faltou a essa pessoa? Faltou os ensinamentos da palavra do Senhor. Aqui, como eu falei em Timóteo, né? Que ouviu da avó, ouviu da mãe, você continua ouvindo, né? O que nós inculcamos nos nossos filhos, quando bem bebezinhos, isso vai prevalecer para a vida deles. Então nós precisamos de ter esse cuidado, né, de estar ensinando nossos filhos a seguir de perto a palavra do Senhor, né, ouvindo. Nós no dia a dia muitas vezes corrido, né, a gente não consegue desfrutar direito a palavra do Senhor, mas nós precisamos estar todo o tempo lembrando que tem alguém que está cuidando de nós, né? Ainda que a gente não esteja andando ali tão juntinho dele, ele está andando juntinho de nós. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ele fala também que um caráter adequado tem que ser alguém que sabe negar a vida da alma, né? Negar a vida da alma, muitas vezes quando nós falamos aqui, né? É difícil, né? Você negar como você tem razão, quando você acha que tem razão. Mas nós precisamos ser aperfeiçoados nesse aspecto também. Não adianta eu ficar achando que eu vou fazer, não, porque o irmão fez isso, mas está errado. Mas não importa, irmão, nega a sua vida da alma e segue em frente. Não deixar de reunir por isso, não deixar de
frequentar o local de reunião por isso. Vamos valorizar o que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, para ser um mestre fiel, ele deve esvaziar-se, se negar a sua vida da alma juntamente com seus conceitos, arrazoamentos e preferências. Mesmo as coisas boas espirituais que tenha recebido no passado devem se submeter à nova luz do Senhor. Então ele cita aqui que muitas das vezes uma pessoa que recebeu um ensinamento, né, muito tempo atrás, já está ali, já está satisfeito, já cheguei até aqui, está muito bom, né? Mas aí o Senhor quer aperfeiçoar. E uma pessoa dessas, um mestre desse, ele não quer abrir mão do conhecimento que ele já adquiriu para receber novos ensinamentos. Mas aí é o que nós erramos muitas vezes, né? Então nós precisamos estar bem alicerçados na palavra do Senhor, mas permitir que Ele possa transformar e renovando a nossa experiência com Ele a cada dia. Amém. Também falar ouvir atentamente, né? Muitas vezes nós somos muito rápidos para falar e para ouvir, não queremos ouvir, ou seja, queremos só falar. Mas Tiago fala que nós devemos ser tardios no falar, né? E ouvir. Fala aqui que o homem de Deus precisa aprender a ouvir os irmãos, a ouvir as pessoas, não ter já respostas prontas para qualquer questão, né? Eu chego aqui, não, tem que fazer assim. Irmão, você nem ouviu ainda, não, mas eu tenho que fazer assim. Nós precisamos ter mais tempo de ouvir as pessoas, ouvir para dar não fazer um pré-julgamento, não fazer ali um preconceito da situação, mas ouvir cada um. Senhor Jesus, para também ser sem prevenção e não ter parcialidade, né? Que o pessoal fala que na justiça um juiz parcial é a pior coisa que existe, né? Ele vai sempre puxar, direcionar as causas por alguém que ele tenha uma afinidade ou que tenha um favor devido, né? A gente tem visto agora aí nos nossos meios aí que julgando o juízo imparcial, né? Ou seja, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então nós precisamos de não ter parcialidade para tratar com os irmãos. Você sempre receber a palavra de cada um, né? Ouvir e não fazer um pré-julgamento. Senhor Jesus, fala também que ser preciso, né? A terceira característica de um mestre é ouvir e transmitir com precisão. Nós até comentamos mais no início da mensagem, que é uma situação de nós podemos saber ouvir e também saber transmitir. Ele fala também do caráter de um soldado, né? Ele fala que um soldado essa aqui seria para o Marcelo, né? Fala dessa parte de soldado, né? Ele fala que o serviço militar nada mais é do que uma máquina moldadora de caráter, né? O que mais é primado, mais tem primazia no ensino militar é a obediência, né? Não adianta ter lá uma pessoa que seja muito inteligente, mas não é obediente, não sabe ouvir, não sabe, né, obedecer, não sabe ser submisso, ainda que seja uma pessoa de um conhecimento extremo, mas não vai servir para ser alguém que vai guardar a pátria, né? Que o Senhor possa nos mostrar, né, de que maneira nós vamos estar preparando essa situação. Amém. Oh Senhor Jesus, o treinamento militar exige que os jovens ultrapassem física e psicologicamente o limite de sua capacidade normal. Isso trazendo para nós, né, na liderança, nós também precisamos ter algo que ultrapasse nossa condição física, né? Muitas vezes nós já estamos cansadinhos, né? Não, isso aí descansa. Na mensagem de domingo do Pedro, os irmãos falaram que agora tem um avança velho, né? Que nós somos os jovens, avança velho também. Ou seja, nós precisamos ser renovados. Não podemos achar que só os jovens têm energia. Muitas vezes nós vemos para a reunião meio cansadinhos, mas nós ouvimos a palavra do Senhor, nós voltamos para casa com energia renovada, nós voltamos para casa com um rigor físico diferente,
né? Uma dorzinha de cabeça que estava querendo incomodá-la já não existe mais. Então nós precisamos de focar na palavra do Senhor. O Senhor vai nos dar o descanso que nós precisamos. Senhor Jesus. Fala que Paulo estava atravessando um momento difícil, um momento de sofrimento por causa do Evangelho. E ao dizer a Timóteo que fosse um bom soldado, queria dizer que ele deveria estar preparado para sofrer pelo Senhor. Só que nós não devemos pedir sofrimento ao Senhor. Não precisamos pedir sofrimento. O Senhor não vai nos dar um sofrimento que nós pedimos. E vai até nos permitir passar por situações para nos aperfeiçoar, para aprimorar o nosso caráter. Então nós precisamos de olhar o sofrimento não com comiseração, né? Não ficar assim de coitadinho. Não, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer nos mostrar que Ele está cuidando de nós para sermos líderes adequados. Senhor, não devemos pedir sofrimento, mas devemos estar preparados para sofrer, né? Que até às vezes os irmãos, você vai agora prepara para sofrer, né? Irmão César sempre fala, quando a pessoa, você agora se batizou, agora prepara para sofrer, né? Mano, não é para sofrer fisicamente, é um sofrimento. Nós vamos sofrer pelos irmãos. Então, nós não podemos ajudar em alguma situação, nós vamos ver injustiças na terra, nós vamos sofrer por isso. Vamos sofrer porque nós não podemos fazer em nós mesmos a justiça que nós gostaríamos. Então muitas coisas nos fazem sofrer, não é porque é sofrimento físico, não, de uma dor, ou uma perca, não é isso que o Senhor falou de nós. Senhor Jesus, a terceira condição para ser um bom soldado é não envolver nos negócios dessa vida. Muitas vezes nós queremos ser um bom soldado, mas envolver com tudo quanto é coisa que o mundo oferece, né, isso no final vai atrapalhar, né? Então nós, como na liderança, nós não podemos nos envolver, principalmente com políticas, né, que hoje é um grande problema do meio cristão. As pessoas que se envolvem no meio político têm tido muita dificuldade de seguir o ministério, né? Então nós precisamos estar muito focados nas coisas do Senhor, não envolver com as coisas da terra. Coisas desse mundo são coisas muitas vezes que o inimigo coloca na nossa frente para poder nos desviar do Senhor. Senhor Jesus. Um soldado não vai à guerra porque ele quer, não vai porque tem que cumprir uma ordem, né? Fazer agradar aquele que o arregimentou. Ninguém quer ir para a guerra. A guerra, acho que seria, eu sempre falo que a guerra é a coisa mais ignorante do ser humano, né? Algo assim que não consigo achar uma explicação para fazer uma guerra. São ideais. Mano, não justifica uma guerra. A guerra, você vai tirar a vida do seu ser semelhante a você, né? Você vai brigar com um ser semelhante a você. Muitas das vezes, na maioria das vezes, quem está numa guerra não sabe nem o motivo por que aquela guerra está ainda permanecendo. Que o Senhor possa nos dar clareza, né, irmãos? E estamos fazendo a vontade dele. Senhor Jesus, se vivemos satisfazendo aos homens e aguardando o galardão deles, perderemos o galardão que Deus nos tem preparado. Esse não é um caráter do homem de Deus. O homem de Deus vive para o Senhor, que por nós morreu e ressuscitou. Então nós vemos que quem recebe, né, o galardão desse mundo não vai ter o galardão de Deus. Quem recebe o galardão de homens, né, o Senhor não vai poder galardoar. É igual quando aconteceu com Adão e Eva, né? O Senhor colocou ali os querubins para que um não comesse da árvore da vida. Ele já tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ainda fosse comer a árvore da vida, ele ia viver sabendo de tudo, né? Ou seja, ia ser uma pessoa autossuficiente com vida eterna. O Senhor não permitiu. Senhor Jesus, combater o bom combate é uma condição também a ser de um bom soldado de Cristo, né? Então nós precisamos de combater cada situação que nós vemos no dia a dia, esse combate que eu tenho nos dado, né, de podermos prosseguir nossa carreira até chegar ao ponto para completei a carreira, guardei a fé, né? Já agora a coroa deixa estar reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Nós possamos chegar no final da nossa carreira com essa condição, né, de ter combatido um bom combate, ter completado a carreira. Vamos abrir um versículo
de Timóteo, Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, é onde Paulo fala sobre essa. 1 Timóteo 6, 12. Combate o bom combate da fé, toma a posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e que fizeste de boa confissão perante muitos testemunhos. Então é essa a nossa meta, combater o bom combate, tomar posse da vida eterna. Dessa maneira o Senhor vai se agradar de nós, né? E também fala aqui, fechando 2 pontos mais, conhecer a autoridade e submissão. Só é autoridade quem um dia já foi submisso. Você não tem como ser autoridade se você nunca foi submisso a ninguém. Você não vai conseguir ficar um dia com uma autoridade que as pessoas não vão submeter também. Então nós precisamos conhecer a autoridade para ser um bom soldado, conhecer e ser submisso à vontade do Senhor. E por fim, fala que um bom soldado de Cristo também é vigilante. É uma condição muito importante, porque precisa estar atento e preparado para os ataques do inimigo, a fim de defender-se a tempo. Então, quando nós vemos, nós precisamos estar vigilantes em oração, né? Quando o Senhor levou ali Pedro e João para monte com ele, né? Voltou, está dormindo, ou seja, não pudesse vigiar nem uma meia hora comigo, né? Então nós somos dessa maneira, nós não conseguimos vigiar, não conseguimos orar, não conseguimos estar na presença do Senhor para que Ele possa nos guardar. Senhor Jesus, em Lucas 12, 37, 12, 40, ficai também vós apercebidos, porque a hora vem em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a volta do Senhor, ela pode acontecer a qualquer momento. Nesse período agora de pandemia, para mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo já tiveram a volta do Senhor para decretada, né? Ou seja, não vão ver mais nada. E nós estamos sendo guardados. Então nós precisamos estar muito preparados, né? E sermos aperfeiçoados em nosso caráter para que possamos servir ao Senhor com alegria, né? E nas próximas 2 semanas agora vai continuar esse mesmo tema, o caráter do líder. Então que nosso caráter possa ser aperfeiçoado, o Senhor possa nos receber e aceitar como líderes que fazem a tua vontade. Jesus é o nosso Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos dê graça, podemos prosseguir. Você que está ouvindo este canal, se não está inscrito, vai lá, se inscreva, dê o seu like e aperte o sininho para poder receber novas mensagens. Jesus é o Senhor.